e eu queria convidá-los a abrirem o Salmo de número 59. Nossa casa é o nosso refúgio. Na nossa casa a gente se sente seguro, a gente se sente guardado. Todos nós, e até muitos lá fora, não todos, né? Encontramos e temos a figura da nossa casa, da nossa família, como um porto seguro. Quando crianças, e você deve se lembrar agora de algumas situações, e até como adultos já, né? Quando nós estávamos em perigo na rua, você já passou por situações assim? Sendo ameaçados por algum inimigo grandão, né? Nós corríamos direto para casa. Era assim? Olhávamos para o portão e ficávamos pensando, como é que eu posso chegar o mais rápido possível lá? Você consegue se lembrar de alguma situação assim na sua vida? Em que você teve que correr para casa, fugir para sua casa o mais rápido possível? Certamente, algumas situações podem vir à sua mente. Há um senso, irmãos, de descanso, de livramento de nossas aflições, diretamente conectado ao nosso lar, diretamente conectado à nossa casa. O estrangeiro, fora do seu país, fora da sua casa, que abandonou o seu lar, abandonou o seu país para tentar uma vida melhor, buscar uma vida mais tranquila, até mesmo nesses lugares onde ele está buscando uma vida melhor, ele sente saudade da sua casa, ele sente saudade do seu lar. O enfermo, quando ele está num hospital, num leito de dor, sofrendo, uma das coisas que ele mais deseja é poder voltar para casa, regressar para o seu lar. Os idosos que estão nos asilos também, não é verdade? Lembram-se da família, lembram-se dos filhos, da casa, mas foram abandonados e largados num asilo e ficam relembrando essa imagem da família, da casa, de um lugar seguro. Desejam voltar para lá também. O trabalhador, no final do dia, depois de um dia cansativo, muito trabalho, muito cansaço, ele tem um desejo de voltar para casa e ali encontrar descanso. Até as nossas casas, elas são pensadas para serem construídas em lugares mais seguros na cidade. Todo mundo deseja morar num local melhor, mais seguro, mais tranquilo, porque nós esperamos encontrar proteção. A casa, a nossa família, o nosso lar é um lugar seguro. Nós o vemos assim e nós procuramos edificá-la, construí-la no melhor lugar possível para termos essa proteção. Mas é certo também, queridos, que há situações em que na nossa própria casa não é suficiente para nos sentirmos seguros. Há momentos em que a nossa casa, ela não nos oferece, não nos dá a proteção necessária que nós precisamos das ameaças. Eu digo isso porque eu quero introduzir esse salmo com essas palavras, porque houve um tempo na vida de Davi em que ele foi privado da sua casa. Lá era inseguro de se estar e impossível de se estar por causa das ameaças de Saul. Nós temos visto aqui, ao longo de muitos domingos, que Davi ele tem passado por momentos difíceis, porque Saul está perseguindo. Ele compôs muitos salmos falando dessa realidade. O texto que nós olharemos hoje, para o qual nós olharemos hoje, ele nos conecta a um momento extremamente difícil da vida de Davi, servo do Senhor e futuro rei de Israel. Porém, apesar desse tempo difícil, extremamente complicado, doído para Davi, um tempo de dificuldade e angústia, ele pôde experimentar o cuidado de Deus sobre a sua vida de uma forma muito especial. E o contexto do que nós leremos aqui hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 19, a partir do verso 11, onde nós poderemos compreender um pouco melhor a reflexão desta manhã. Davi, ele estava enfrentando uma noite tenebrosa. Saul o havia tentado matar
mesmo após ele obter uma grande vitória para o rei, para o povo de Israel, vencer os filisteus, vencer os inimigos e alcançar grande livramento. Naquela noite, Davi ele foi atacado por Saul enquanto ele tocava o seu instrumento, tocava as suas canções, e Saul, então, num ímpeto de ira, diz a Bíblia, o texto sagrado, que possuído por um espírito maligno, ele lançou um dardo uma lança sobre Davi e quase o atingiu. Davi se desviou no último momento e aquele dardo, aquela lança ficou cravada na parede. Davi, então, diante dessa ameaça tão brutal, tão assustadora, o que ele faz? Ele foge e vai para onde? Ele vai para a sua casa. Porém, naquela mesma noite, chega a notícia por meio de Mical, a sua esposa, filha de Saul, que o rei havia mandado homens perversos capturarem Davi e trazê-lo perante o rei para que pudesse ser morto. Então, sua esposa Mical, ela oferece uma saída para Davi. Ela diz, olha, desce pela janela aqui e foge o mais rápido possível, uma espécie de Rapunzel às avessas, né? Ela baixa Davi pela janela, nós não sabemos como, mas deve ter arrumado lá o seu jeito, e diz para Davi, a partir dali, então, correr o máximo que ele pudesse. Olha, foge daqui, corre o quanto você puder, o mais rápido que você puder e para o mais longe possível. Parece Jenny falando para Forrest Gump, né? Corra, Forrest, fuja dos seus inimigos. Para Davi aqui, queridos, é uma noite muito difícil. Mas Davi sabe que ao amanhecer ele poderá louvar o Senhor pelo seu livramento. Ele está em grande aflição, ele está em grande dificuldade, em grande aperto, ele está tendo uma noite terrível, mas ele sabe que logo pela manhã ele vai poder louvar ao Senhor. E a pergunta que nos fica hoje é: onde nós podemos buscar abrigo quando nosso refúgio nos é tirado? Para onde nós podemos correr quando nós não temos mais a nossa casa, o nosso lugar seguro, esse local que deve ser inviolável? Talvez você esteja enfrentando uma luta na sua vida pessoal, passando por alguma dificuldade e você tem se perguntado, né? E agora o que eu faço? Como que eu escapo dessa? Como é que eu saio dessa? O nosso objetivo, queridos, nessa manhã aqui é guiar vocês através do Salmo 59, para levá-los a encontrar a resposta que vocês precisam para suas lutas, seus dilemas, suas dificuldades. Assim como Davi, ele encontrou a sua resposta, ele encontrou o seu lugar de descanso, o seu lugar seguro, ele pôde se abrigar e alcançar o livramento que ele tanto precisava naquele momento tão difícil da sua vida. Vejamos então o Salmo 59, eu convido você a deixar o texto aberto. Mais uma vez nós temos aí esse salmo sob a melodia Não Destruas. Os irmãos já devem estar acostumados com essa melodia. Davi, em alguns salmos, ele vai inserir as suas palavras dentro desse contexto melódico, aonde nessa melodia ele pede ao Senhor para que não destruas o seu povo, o seu servo. Mas como nós vimos na semana passada, ele pede também para que Deus destrua o inimigo, o perseguidor, aquele que intenta mal contra a sua vida. Então o salmo começa com essa introdução apresentando ao mestre de canto, segundo a melodia Não Destruas, hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Mais uma vez, eu queria lembrá-los que essa passagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 19. Os irmãos poderão olhar
de forma mais clara esse pequeno resumo que eu fiz para os irmãos aqui, introduzindo o salmo desta manhã. Ele começa o salmo pedindo livramento ao Senhor. Vejamos aí as primeiras palavras de Davi no salmo, do verso 1 ao verso 5. Ele apresenta a primeira estrofe dessa canção, desse salmo em súplicas a Deus. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, é o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira divisão do Salmo, Davi está se apresentando diante de Deus, suplicando a Ele para que Deus lhe conceda um livramento, para que Deus lhe ofereça um lugar seguro, para que Deus o ponha a salvo dos seus inimigos. E a imagem que Davi quer nos trazer aqui através dessas palavras é Deus tomando o seu servo e colocando ele no local alto, livre da mão, das garras do inimigo, que é feroz, que o persegue ferozmente. Ele vai descrever nos versos seguintes. Davi, ele diz: eu estou sendo perseguido sem ter pecado algum, sem ter cometido nenhum erro contra estes. Lembremos que Davi está sendo perseguido por Saul, ele quem está alimentando ódio no coração desses homens que estão perseguindo Davi. Esses homens estão vindo contra ele e Davi não fez nada de mal. A Bíblia diz, inclusive, o texto que eu apresentei aos irmãos, e é apresentado, inclusive, na introdução do Salmo, que Davi tinha acabado de conseguir uma grande vitória para o rei. Ele estava no palácio, tocando lá o seu instrumento, louvando a Deus, ou talvez no momento de descanso, de um dia intenso de batalhas, mas um dia vitorioso. Ele fez o bem a Israel, ele fez o bem ao seu rei, ele nunca praticou nenhum ato de maldade contra Saul, mas Saul está perseguindo, enviando tropas para destruí-lo. Davi diz: Senhor, eu tenho sido perseguido, mas eu não fiz nada. Eles estão me perseguindo de forma injusta, eles estão levantando calúnias contra mim, eles estão falando de mim coisas que eu nunca fiz. Estão inventando coisas ao meu respeito, eu tenho sido injustiçado. Ó Deus, livra-me, ajuda-me. Davi suplica pelo despertar de Deus, ele suplica para que Deus se levante e o coloque a salvo e o livre dessa angústia profunda que ele está passando nessa noite terrível da sua alma. E ele vai descrever as ações dos seus inimigos em 2 refrões que são apresentados aqui. Se os irmãos olharem um pouco mais atentamente, esse salmo ele é dividido em 2 estrofes e 2 refrões. O primeiro refrão vai aparecer agora, nos versos 6 até o versículo 8, ele diz: ao anoitecer, descrevendo então aqui os inimigos, seus perseguidores, uivam como cães à volta da cidade. Davi associa os seus inimigos a cães malvados, perversos, que querem devorá-lo. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Deus é o meu lugar seguro. Deus é o meu abrigo. Davi, então, ele introduz esse primeiro refrão do Salmo, mostrando aqui que os seus inimigos são perversos. Eles agem como animais selvagens, procurando cercá-lo, procurando atacá-lo sorrateiramente. Davi está em sua casa, no seu local seguro,
E esses homens enviados por Saul estão cercando a sua casa, cercando a sua residência, escondidos ali, esperando o dia amanhecer para que eles entrem na casa de Davi, logo pela manhã, e arrebatem Davi do seu lar e levem para Saul para que seja morto. Eles estão ali secretamente, Davi diz, eles dizem, ninguém nos vê. Ninguém sabe das nossas ações, ninguém sabe dos nossos intentos. Nós estamos aqui e nós teremos êxito naquilo que faremos. Mas Davi diz, o Senhor vai se rir dele. O Senhor vê todas essas coisas. Embora na mente daqueles perseguidores o seu plano maligno estivesse em secreto, mas Deus já havia revelado o intento desses homens, o intento de Saul para Davi. E Davi então consegue perceber a gravidade daquela noite, daquele ambiente que ele está enfrentando, e ele vai até Deus pedindo socorro. O segunda estrofe desse salmo começa aqui no versículo 10, quando ele diz assim: meu Deus virá ao meu encontro com sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. E ele diz, não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. A princípio, Davi, ele diz, Senhor, não os extermine de imediato, dissipa-os. Ele vai pedir a morte dos seus inimigos. Esse também é um salmo imprecatório. Mas de primeiro ele diz, Senhor, não os extermine rapidamente, para que isso sirva de testemunho ao teu povo, para que eles percebam a maldade no coração desses homens e eles vejam, ó Deus. Verso 12 ele diz, pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. É o pedido de Davi, então, a Deus. Primeiro, na primeira estrofe, Davi ele apresenta o seu problema. Ele apresenta a sua angústia. Ele coloca a sua justiça diante do Senhor e diz, Senhor, eu não fiz nada de errado para receber tudo isso. Esses homens me atacam de forma leviana, maligna. E então ele vai descrever aqui as ações dos seus inimigos. E agora ele pede ao Senhor para que Deus os destrua, para que Deus haja com o seu poder para dissipá-los e fazê-los cair nas suas próprias palavras, de maneira que o povo do Senhor possa ver a malignidade no coração dessa gente e saiba que Deus executa juízo na terra. Davi, então, traz mais uma vez o refrão que ele apresentou ali nos versos 6. E ele diz assim, então, concluindo o salmo, ao anoitecer, ele traz novamente essa figura da noite e das ações desses homens. Uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Louvado seja Deus pela sua palavra, queridos. Ao encerrar esse salmo, ele traz novamente a figura desses homens perversos como cães sedentos de sangue. Se os irmãos olharem para o contexto do que é relatado ali, apresentado em 1 de Samuel, os irmãos vão ver que Saul envia esses emissários à casa de Davi. Eles ficam à espreita, aguardando o momento certo de dar o bote, de atacar. E quando eles vão entrar na casa, quando eles entram na casa de Davi, Davi já tinha fugido. Ele desce pela janela. Sua esposa o ajuda a fugir. Ele foge.
E diz o texto bíblico que Mical, sua esposa, pega um ídolo do lar, uma imagem, provavelmente do tamanho de um homem, e coloca na cama. Cobre aquela imagem com as suas mantas, coloca um pelo na cabeça para que associasse a um ser humano, ou a Davi. E quando os guardas chegam lá, eles descobrem que não era Davi. Eles percebem que eles foram enganados, iludidos, e isso desperta no coração deles a fúria. Saul, quando recebeu daqueles homens a notícia de que não tinham capturado Davi, ele então os ordena: voltem lá e tragam uma força, destruam este homem. E aqui Davi tem a imagem desses homens voltando para atacá-lo novamente, que não estão saciados, que não se fartaram, e procuram então ameaçar de todas as formas para destruir. Mas aonde nós encontramos aqui, queridos, a grande mudança nesse salmo? São nos versos finais de 16 a 17 que nós lemos. Quando, apesar de todo esse sofrimento, apesar de toda essa tribulação que Davi está sofrendo, ele vai levantar a sua voz a Deus em louvor, dizendo: Senhor, a noite tem sido difícil, mas pela manhã eu vou poder louvar o teu nome. Pela manhã eu vou poder glorificar ao Senhor. Eu vou cantar acerca da tua misericórdia. O Senhor tem me protegido, o Senhor tem me guardado no dia da minha angústia. Davi, ele então está debaixo de um contexto difícil, de um momento ruim da sua vida, talvez a noite mais difícil da sua vida, mas ele está ainda convicto de que ele poderá louvar ao Senhor. Ele poderá buscar a Deus pela manhã em gratidão, dizendo: o Senhor tem me dado livramento através das suas ações misericordiosas. Irmãos, para onde Davi fugiu? Para onde Davi ele buscou socorro? Ou aonde ele buscou socorro? Se os irmãos olharem o texto de 1 Samuel, os irmãos verão Davi fugindo nessa noite terrível, nessa noite difícil da alma, nessa aflição intensa. Davi ele foge para se encontrar com o profeta Samuel. Ele vai se abrigar entre os profetas do Senhor, mais especificamente Samuel, e conta para Samuel o que está acontecendo, quais são as lutas que ele está enfrentando ali na sua vida, nessa realidade que ele está enfrentando tão difícil. E ele vai então buscar esse consolo e esse abrigo nesse grande servo do Senhor. Ali eles se refugiam numa cidade, eles se afastam para que pudessem, então, ficar longe das garras de Saul, saem ali de Ramá, e eles vão para uma outra cidade e ficam ali, então, abrigados, aguardando aquele momento passar. Saul descobre que Davi está abrigado com Samuel, e o que ele faz? Ele envia esses mesmos homens, esses guardas terríveis, para buscá-lo, para prendê-lo. E quando eles chegam na casa aonde Davi está, na cidade aonde o profeta estava, diz o texto que eles entram em transe e eles caem por terra e ficam lá. E não conseguem cumprir os seus intentos malignos. 3 grupos são enviados. 3 grupos recebem o mesmo juízo da parte de Deus e não conseguem tocar em Davi nem em Samuel. Até que então Saul, não satisfeito, vai ele mesmo ao encontro de Davi e de Samuel para resolver esse problema e dar cabo de uma vez por todas à vida de Davi. O que acontece? A mesma coisa. Ele vai se achegando à cidade, e ao momento que ele vai entrando na cidade, ele entra numa espécie de transe, e ele começa a tirar suas roupas, se despir, cai no chão e fica lá o dia inteiro. E é o tempo em que Davi, então, consegue fugir da cidade e se refugiar em outro lugar.
Irmãos, o que nós vemos aqui são as ações de Deus para poupar o seu servo. Davi, ele perde a proteção da sua casa, ele perde a proteção que ele tinha naturalmente. Mas aonde ele se refugia no momento difícil, ele vai buscar ajuda em Deus. Ele vai se refugiar com aqueles que podem socorrê-lo nesse momento. Esse salmo, portanto, traz algumas lições para a gente. Nós poderíamos meditar aqui em tantas lições, irmãos. Nós poderíamos, à luz do contexto mais amplo, tirar aqui nessa manhã tantas lições importantes para a nossa vida, mas eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 delas. E a primeira nos diz que esse salmo de Davi, ele nos mostra que nós não estamos livres de lutas intensas. Irmãos, lembremos aqui algo. Davi está sofrendo injustamente. Davi é um homem fiel, um servo fiel. Poderíamos dizer, um crente fiel. Servo de Deus, mas ele está sofrendo injustamente. Ele está sendo acusado de algo que ele não fez. Ele está sendo acusado de uma maldade que não estava no coração dele. Ele volta de uma luta, de uma batalha intensa, e ele tem vitórias. Mas, ao chegar no seu território, ao chegar na sua casa, ele recebe uma intensa batalha, uma intensa luta, talvez até maior do que aquela que ele enfrentou no campo de batalha no dia anterior. O Salmo nos mostra, queridos, essa realidade. Nós não estamos livres de lutas intensas. Não é porque nós somos crentes, servos de Deus, servimos ao Senhor, guardamos os seus mandamentos, tememos a Deus, cultuamos ao Senhor, que não estaremos sujeitos a essas realidades. Não é verdade. Nós passaremos por aflições nessa vida, lutas terríveis, dificílimas. Davi está enfrentando um momento terrível na sua vida sem ter culpa alguma. E notem, irmãos, muitas lutas que nós enfrentamos, grandes lutas que nós enfrentamos, podem vir após um período de grandes vitórias, de momentos tranquilos, felizes, de bênçãos recebidas, e de repente nós nos deparamos com um problema maior até do que aquele que nós vencemos lá atrás, e ficamos às vezes perguntando por quê? O que eu fiz? Que mal há em mim para receber tanta punição, para receber tanto sofrimento na minha vida? Então entenda isso, queridos. Olhe para este salmo e perceba que lutas fazem parte da nossa vida. Nós vamos estar sempre lutando nesse mundo. Mesmo que nós tenhamos acabado de sair de uma vitoriosos e já estamos entrando em outra. É assim mesmo. Bem-vindo à vida. Se você é um cristão, entenda essa realidade. Você vai enfrentar muito mais lutas do que qualquer outra pessoa. Além das lutas comuns da vida, que são realidades comuns a todos os homens, nós, servos do Senhor, ainda padecemos de algumas injustiças só porque decidimos viver em obediência a Deus. Davi poderia, como eu já preguei para os irmãos, nós já meditamos aqui em alguns domingos, ele poderia ter acabado com esse problema dele rapidinho. Ele teve oportunidade para se livrar de Saul, para se livrar desses inimigos, mas ele não fez. Ele colocou nas mãos do Senhor essa situação. E ele está agora debaixo de um problema terrível. Então, lutas intensas aparecem na nossa vida, irmãos. Não se anime, eu não quero desanimar você. Mas eu quero que você esteja cônscio da realidade. Nós vamos enfrentar lutas intensas durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Uma outra realidade que o texto nos traz aqui é que existem homens bem perversos que trabalham para o reino das trevas contra o nosso bem. Isso pode ser identificado facilmente no texto.
Todas essas ações malignas estão engendradas no coração desses homens maus também, que têm o prazer de trabalhar contra o bem de Davi, que têm o prazer de trabalhar contra a justiça, contra aquilo que é reto, contra aquilo que é correto. Há homens nesse mundo que trabalham para Satanás, que são instrumentos do diabo para promover o mal, para proliferar o mal, espalhar o mal, a maldade no mundo. E não é difícil a gente nós estarmos conscientes dessa realidade, não é verdade? Meu Deus, nós podemos olhar esta realidade todos os dias diante dos nossos olhos. O mundo está cheio de pessoas assim. Davi os retrata aqui como cães sanguinários, homens maldosos, que querem destruir a todo custo, que estão prontos para obedecer o comando que diz: vai e mata, vá e destrua. Eles dizem, como nós já ouvimos aqui numa ministração uns dias atrás: eis-me aqui, mas de uma maneira errada, né? Vou me colocar à sua disposição para fazer o mal. São servos de Satanás, que aparecem para impor o terror, o medo, o desespero ao nosso coração, no meio da nossa caminhada. Talvez você já tenha enfrentado isso na sua vida, certamente. Certamente nós iremos nos deparar com situações assim, queridos, ainda pela frente, pela nossa caminhada. Então, esteja atento a essa realidade. Satanás tem os seus servos, ele quer trabalhar intensamente contra o nosso bem, para roubar a nossa paz, para tirar a nossa tranquilidade. E o que ele faz para impingir essas coisas a nós? Usa os seus servos. Ele usa os seus servos. Ele usa homens para promover as suas ações malignas no mundo, para desenvolver as suas tramas para o mal dentro da humanidade. Mas há uma outra lição que nós também devemos tirar aqui do texto, é que mesmo diante de todas essas coisas que nós já vimos aqui ruins, nós podemos saber que o Senhor providencia o livramento que nós precisamos. O Salmo nos traz essa grande verdade. O Salmo nos mostra de maneira clara e transparente como é que o salmista pôde lidar com aquela situação. Como o salmista encarou aquele momento difícil da sua vida com a sua confiança em Deus. E ele viu o livramento do Senhor de forma extraordinária. Deus o livrou, primeiramente, daquela seta que foi lançada contra ele por Saul. Deus já o havia livrado no campo de batalha naquele dia. E o fez chegar em casa tranquilo, em segurança. Deus o livra do alvo ali de Saul ao lançar a sua flecha, o seu dardo contra Davi. Davi está distraído, está louvando, tocando lá o seu instrumento de cordas. E de repente, uma lança vem em sua direção. Ele não está pronto para se desviar de uma lança. Ele está ocupado louvando a Deus, adorando a Deus, se deleitando na adoração. Mas de forma milagrosa, livramento de Deus, Deus o faz perceber aquela lança vindo em alta velocidade, com toda a fúria contra ele. Ele se desvia no último momento. E a lança fica encravada por detrás dele. E ele percebe a gravidade do problema, ele foge para sua casa. Na sua casa, Deus dá livramento a ele também. Deus revela o plano maligno de Saul e dos seus agentes para Mical. E Mical vai até Davi e diz: olha, fuja agora. Se você não fugir agora, você vai morrer. E Davi então desce pela janela, foge daquele lugar, vai se refugiar com Samuel, profeta do Senhor. Vai se refugiar entre aqueles que serviam ao Senhor. E ele fica ali abrigado, naquela noite intensa, correndo, fugindo. Ele sabe que, ao amanhecer, o livramento do Senhor virá. Davi está passando a noite inteira fugindo, a madrugada inteira sem dormir, fugindo, correndo, com o coração a mil,
mas ele sabe, pela manhã eu vou louvar a Deus. Pela manhã eu cantarei acerca da misericórdia do Senhor. Deus livrou Davi. Quando Saul descobre que Davi está refugiado ali com Samuel, ele envia tropas e essas tropas são envergonhadas, caem por terra. O próprio Saul, não satisfeito, diz: eu vou lá resolver esse problema sozinho. E quando ele chega lá, ele é humilhado, ele é envergonhado, ele é lançado por terra e ele fica impossibilitado de fazer qualquer mal a Davi. Deus livrou Davi do dardo de Saul. Deus livrou Davi no campo de batalha. Deus livrou Davi dos cães sanguinários. Deus os confundiu na sua arrogância e os lançou por terra e os jogou por terra diante das suas investidas. O que esse texto nos ensina? Que Deus providencia o livramento que nós precisamos. Deus é um Deus que está sempre pronto para nos livrar. Irmãos, o que nós podemos aplicar desse texto à nossa vida? Eu queria falar pelo menos algo para vocês aqui e nós encerramos. Quando você enfrentar situações de medo, quando você enfrentar situações de desespero, quando você estiver num momento de pavor e de angústia profunda, lutas intensas na sua vida e você não souber o que fazer, porque às vezes nós ficamos assim. Nós estamos cercados por problemas e nós falamos: e agora? Como agir? O que fazer nessa situação? Qual deve ser a nossa atitude quando essas coisas se lançarem contra nós? Nós devemos fazer como Davi. Nós devemos correr para Deus. Nós devemos fugir do inimigo correndo para o Senhor. Nós devemos nos abrigar em Deus. E como é que eu posso correr para o Senhor? Aqui no texto, Davi correu literalmente. Davi passou uma madrugada correndo de uma cidade a outra. Ele fugiu da mão dos seus inimigos em secreto e ele foi adiante, até chegar no seu destino. Como é que eu posso correr hoje para Deus? Quando os problemas caem sobre mim, quando as lutas aparecem, você corre para Deus orando. Você corre para Deus quando você se cerca da sua palavra. Em meio aos problemas da sua vida, você cai de joelhos diante do Senhor e ora. E diz: Senhor, livra-me. Foi assim que Davi resolveu o seu problema. Ele compôs esse salmo nessa fuga para Samuel, correndo em direção àquele que poderia ajudá-lo no momento, e ele corre lembrando dos outros livramentos certamente do Senhor, e ele corre pedindo a Deus. Ele vai correndo naquela madrugada e ele vai orando: Senhor, livra-me. Eu não fiz nada de errado. Eu sou inocente, Senhor, livra-me. Ele corre orando. Nós precisamos correr também para Deus, em oração. Dobre os seus joelhos. Suplica a Deus. Faça como Davi fez. Busque a Deus nos momentos difíceis da vida. Cerque-se da sua palavra. Uma das maneiras que você pode correr para Deus é se encher da palavra de Deus. Medite na sua palavra, corra para a palavra, tire da palavra de Deus as promessas para a sua vida. A segurança, o conforto, o abrigo que você precisa para enfrentar momentos difíceis. Não são os conselhos dos ímpios que vão nos livrar das nossas aflições, mas é a palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração que nos tranquiliza em meio aos problemas terríveis da nossa vida. É na palavra de Deus que nós encontramos abrigo, refúgio e consolo quando enfrentamos dificuldades que assolam a nossa alma de forma terrível, impingindo a nós angústias profundas. Neste momento, nós devemos ir à sua palavra e extrair da palavra de Deus o alimento que nós precisamos, o consolo que precisamos, o conforto que precisamos para enfrentarmos
as dificuldades e as agruras que nós passamos nessa vida. Corra para Deus, cerque-se da palavra de Deus, ore a Deus e cerque-se também dos seus irmãos na fé. Essa é uma boa medida para você vencer as lutas que aparecem sobre a sua vida. O segredo, queridos, é você se refugiar nesses locais seguros. Quando os problemas se abaterem ou caírem sobre a sua vida, não se afaste da igreja, não se afaste dos seus irmãos. Não vire as costas para Deus, nem para os seus irmãos na fé, que podem te ajudar a superar esses momentos difíceis da sua vida. Quando Davi ouviu Mical dizendo, corra e salve a sua vida, para onde ele correu? Ele correu para Samuel. Ele correu para o local onde os profetas do Senhor estavam. E ali ele pôde abrir o seu coração e compartilhar com aqueles que eram irmãos na fé acerca das suas lutas e suas dificuldades. Davi não se fechou. Ele não foi, primeiramente, para uma caverna, para uma montanha e ficou lá sozinho, se isolou, chorando as suas mágoas. Às vezes, isso se faz necessário, mas não é o ponto principal que a palavra de Deus nos ensina. O que a Bíblia nos ensina? Nos momentos de dificuldade, nós devemos contar com a ajuda dos irmãos, com a ajuda uns dos outros. Contarmos uns com os outros para a nossa própria edificação e socorro. Vá até Deus, ore a Deus, busque na sua palavra, mas não se esqueça da comunhão dos santos também. Não se esqueça dessa realidade tão importante na nossa vida, que é a igreja. Que o Senhor possa nos ajudar a enfrentarmos momentos de intensa luta com essa sabedoria que Ele deu a Davi também. Oremos ao Senhor, então.